esse negócio de você falar assim, não, vamos retroceder, né? Vamos tentar transformar isso aqui em algo mais amigável, por exemplo. Aham. Você poderia, como existem tentativas, até no próprio YouTube, de fazer a coisa ficar family friendly, por exemplo. Né? Então, Uhum. ó, não pode ter isso, não pode ter aquilo e tal. Isso tange um pouco até se você for pensar a questão da liberdade de expressão das pessoas, né? Sim. Porque, porra, não pode falar isso, não pode falar aquilo e Aham. tal. É, Vou lançar a pergunta primeiro, depois eu faço meus comentários. Já que é o Lança Braba, depois de uma Só hora e eu falei, meia, só eu que né? lancei até agora. Depois de uma hora e meia, o burrão aqui conseguiu pensar numa pergunta. Agora eu tô com medo. Imagina uma pergunta pensada em 1 hora e meia. É, não sei se é bem o que você acha, mas eu vou começar com esse o que, vou começar com esse pronome, se é o que é um pronome. Aham. O que você acha, ou como você acha, que seria possível melhorar essa questão da comunicação das pessoas? Você acha que isso é possível através de regras, assim, de pode falar isso, não pode falar aquilo? Ou isso deveria funcionar através de responsabilidade? Por exemplo, você pode falar o que você quiser, mas dependendo do que você falar, você será responsabilizado por aquilo que você falou. Você percebe que é Uhum. diferente de não poder falar do que poder falar e Aham. sei lá, incriminado. Responsabilizado. É responsabilizado. O que você acha disso daí, cara? Eu acho que se você começar a restringir, cara, uma pessoa pode ou não falar, tipo, ó, sobre esse assunto é proibido. Uma hora, cara, ninguém vai estar podendo falar mais nada. Do tipo, eu não vou poder mais falar sobre a minha religião, você não vai mais estar podendo falar sobre o time de futebol que você gosta, porque isso aí gera conflito. É um negócio muito complicado. Eu acho que é mais por essa questão do, do, do você pode falar, só que você tem a responsabilidade do que você está falando. Mas é difícil também colocar essa responsabilidade no sentido assim, ó, você pode falar, mas se você falar sobre tal assunto, você pode ser preso. Pô, mas e que assunto que é esse? Ah, esse. Ah, não, mas acrescenta esse. Acrescenta esse também. Ah, não, mas esse assunto eu gosto. Não, então tira. Então, começa a ficar difícil. Porque mesmo essa questão do penalizar, ó, você pode falar, mas você pode ser penalizado, começa a ficar difícil porque quem que vai decidir o que é penalizável ou não? O que pode ser falado e não ser penalizado ou o que vai ser falado e vai ser penalizado? É difícil. Eu acho que teria que ser uma questão quase que interna de cada um, mas seria algo utópico. Eu não sei, Vinão. Eu acho uma questão muito difícil. Por exemplo, há pouco tempo atrás estourou aquela bomba em um podcast famoso, né? E deu aquele bafafá todo. Tá, e aí você fala assim, você não pode falar disso. Eu não sei se ele foi penalizado judicialmente, eu acho que não. Acho que ele foi penalizado pela sociedade, né? Do Isso foi tipo mesmo. assim, pela sociedade, do tipo ele perdeu a questão lá do YouTube, a monetização e tudo mais. Mas se você começar a colocar penalização, uma hora pode abranger, por exemplo, até a própria religião. Ou a liberdade da pessoa de ter um pensamento X. Mas, por outro lado, se você não começar a restringir alguma coisa, o negócio pode ficar muito louco também. Porque tem gente que tem um pensamento, tem pensamento absurdo, do tipo, eu não sei que tipo de palavra que a gente pode falar aqui, mas alguns desvios sexuais, morais sexuais. Do tipo, eu acho que pode isso. Quando você, eu não tô pensando em algum jeito de falar sem né, de causar tanto. Mas, por exemplo, eu quero ter relação sexual com tal pessoa e ela não quer. E eu vou lá e vou ter. E eu começo a falar sobre isso de maneira aberta. E se isso não tem nenhum tipo de penalização,
se eu estiver incentivando isso, não se eu estiver falando sobre o assunto, mas se eu estiver incentivando esse tipo de atitude e não tiver nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de punição, aí eu acho que a coisa começa a ficar complicada demais também. Então, talvez, é difícil falar, mas talvez coisas que sejam criminosas, do tipo isso, eu não sei se pode falar isso, mas eu quero abusar de tal pessoa. E aí eu vou começar a falar sobre isso, do tipo, é bom, é certo abusar, tem que fazer isso mesmo. E se isso for liberado a ponto de, tudo bem, pode falar qualquer coisa, é muito complicado, eu acho. Então tem que restringir, eu acho, talvez tenha que restringir, mas só aquilo que for algo que afete muito a outra pessoa, que pode afetar muito a outra pessoa no sentido de ser criminoso. Mas Cara, é difícil. essa questão ela é difícil mesmo, cara. Eu fico pensando, eu pensei muito sobre esse assunto também, principalmente quando aconteceu um negócio com o Monark aí. Inclusive, salve Monark aí. Isso aí. Nem te conheço, mas gostaria. É... Participa aqui, né? Participa aí, ó. Quem sabe, Monark? É só você ligar a câmera aí que a gente já mete um podcast já aqui, cara. É isso aí. Daí publica aqui no Rumble ainda. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, eu não sou um grande fã de história, não consigo memorizar muita coisa, eu sou um cara de exatas, mas eu entendo alguma coisa de história. E eu sei que, por exemplo, até já falando do Monark, emendando o assunto do nazismo aí de uma vez, a ascensão do Hitler, ela ocorreu de uma maneira oculta, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu? Existia uma república antes da ascensão do Hitler lá, e não sei se era uma república, não sei se era a República de Weimar, aí me desculpa, quem manja de história me corrija, porque eu sei que eu tô falando bosta. Mas eu sei que existia um regime ditatorial, no sentido de que você não poderia falar publicamente contra este regime. O que o Hitler fez? Ele se embrenhou em alguns clubes ocultos que falavam contra esse regime e começou a se destacar lá dentro. E começou a emergir como um cara forte, como um cara que representava esses grupos, até o ponto que chegou onde chegou. Que primeiro eu sei que ele tentou dar um golpe de Estado, não conseguiu, e depois ele foi eleito chanceler e tudo mais. E aí que ele começou a trajetória totalmente destrutiva dele lá, né? Então a própria restrição de comentar sobre assuntos que gerou esse fato. Exato. Porque o que eu acho? Como ele não podia falar, como era proibido dele falar essas coisas em público, ele foi falar onde ninguém seguia a regra. Onde ninguém já não seguia a regra. Onde ninguém já seguia a regra. Ou onde as pessoas já não seguiam a regra. É assim. Todo mundo que estava ouvindo ele já não seguia a regra. Então, ele meio que criou uma bolha dele ali. E essa bolha é isolada do resto. Porque é proibida. Entendeu? Então, eu acho assim, a questão... É aí que, pra mim, diferencia muito a proibição da responsabilidade. Porque se você proíbe, o cara vai falar escondido, né? Que nem esse pessoal que gosta de como é que chama? De parafilias, vamos dizer assim, né? Que são as práticas sexuais criminosas. Deturpadas. É. O pessoal que gosta de parafilia vai tentar fazer isso em ambientes escondidos. Porque sabe que isso não é aceito. E aí o que acontece? Fica muito mais difícil de você identificar e o negócio se potencializa ali escondido. Mas como que você proíbe esse tipo de assunto, no tipo não de comentar sobre o assunto? Porque, por exemplo, o que o Monark fez lá, na minha opinião, ele não estava incentivando aquilo ali. Ele deu uma opinião dele sobre liberdade de expressão e aí caiu nesse assunto. Mas ele não estava falando, esse cara foi legal, é isso aí que tá certo, acho que foi bom. Ele não falou isso. Não falou. Mas as pessoas atacaram ele como se ele tivesse falado isso. Foi um pouco de má fé ali, né?
Foi de má fé, eu acho que foi de má fé. Foi de má fé. Mas o seguinte, como que você vai não proibir, por exemplo, assuntos como parafilia, no sentido da pessoa não comentar, mas a pessoa incentivar aquilo ali, apologia aquilo ali, como que você não vai, pode não proibir, mas de alguma forma penalizá-lo? Do tipo, Então. você pode falar, mas você vai ser responsabilizado. Mas responsabilizado é porque é proibido, ou não? Então, é aí que tá. Eu acho que é aí que a diferença é sutil. Proibir antes da coisa acontecer significa, para mim, criar um ambiente onde você pode criar aquilo ali escondido, Ah, certo? Como foi o caso do Hitler lá, que ele acendeu daquela forma. aham, Mas você pode penalizar depois que aconteceu. Então, por exemplo, vamos falar assim, um crime de injúria racial, por exemplo. tá. O crime de injúria racial ele funciona assim. Uma pessoa vai lá e comete injúria racial primeiro contra a outra. Uhum, E aí a outra vai lá e denuncia. uhum, Então ele falou aquilo em público. E uhum, aí ele vai ser criminalizado por aquilo que ele falou em público. Então tá. exige uma contrapartida, exige a pessoa que se sentiu ofendida denunciar. Entendi. Entendeu? E aí ocorre um julgamento, e desse julgamento vai dizer, fala, olha, realmente isso aqui foi ofensivo, isso daqui foi contra a dignidade da pessoa, isso aqui é criminoso, tudo mais, então você vai ser responsabilizado. Ou não. Uhum, Porque eu acho que começa a ficar muito delicada essa questão quando você vai para o campo dos podcasts, que é onde a gente está agora, porque uhum, aconteceu com o Monark e tudo mais. uhum, Tudo bem uhum, que, como já disse, eu acho que foi de má fé, mas aconteceu. uhum, Mas se você pega o caso dos humoristas, por exemplo, aham, o humorista é muito claro que tem muita piada que ele está fazendo um exagero. sim, É um recurso cômico. sim, Não é algo que ele realmente fala que, pô, ele vai chegar e vai bater numa pessoa, vai matar uma pessoa, não é isso. Mas é um uhum, recurso cômico. Como foi o uhum, caso do Rafinha Bastos lá, naquele caso da Band lá, aquele caso que ficou uhum, famoso dele lá, ele cometeu, foi um recurso cômico do exagero à décima uhum, potência. Logicamente ele não aham, faria isso, mesmo porque é um crime. Mas se eu proíbo a pessoa de fazer um comentário, eu posso estar proibindo ela de fazer uma piada. uhum, E fazer uma piada, muitas vezes, pode ser denunciar uma situação que está acontecendo na sociedade. O humor, sim, ele tem esse viés de denúncia também, sim, né? Então, eu acho que fica muito difícil você... é, Parece que você está criminalizando a coisa antes dela acontecer, é, né? é, Então, eu acho é, que teria que ter isso aí. Teria que ter a pessoa falando, teria que ter uma contrapartida dizendo que se sentiu ofendida, ofendida, e e alguém para aí sim o verificar se, julgamento. verificar se realmente faz sentido, né? É, Porque senão eu tô ofendido por qualquer coisa. Aí, né? exatamente. Aí se for assim, pô, o cara falou que quem escreve com lapiseira é burro. E eu só escrevo com lapiseira. Aí ele Aham. fala, pô, tá me senti ofendido. Aí eu quero mandar na mão do juiz, o juiz vai falar, bichão, vai cagar, era humor, cara. Pô, amadurece um pouco, A né? madura, exatamente. Não tem É, nada a ver com ofender pessoas. sim. Né? Então tem muito essa questão, assim, sabe? Por isso que eu fiz a pergunta. Porque é tão difícil, cara. É muito difícil, cara.